bem-vindo ao Entrevistas NJ. O nosso convidado de hoje é o deputado Adriano Sapinala. Adriano Sapinala já foi secretário provincial da UNITA em Benguela e hoje, então, é o secretário provincial da UNITA na maior praça política do país. E é por essa mudança que nós vamos, então, começar. Bom dia, senhor deputado. Bom dia. Você está agora em Luanda há quase 8, 7 meses. Portanto, qual é a diferença? Já qual é a diferença que sente do ambiente político de Benguela e Luanda? Bom, para começar, uma precisão, já fui secretário provincial no Quando Cubango, depois em Benguela e agora em Luanda. E como deve imaginar, uma trajetória dessa traz consigo as suas experiências. E neste âmbito, a pergunta que me coloca em relação àquilo que noto da diferença é que hoje estamos numa província em que temos alguma vantagem naquilo que a pluralidade de opinião diz respeito, porque, como deve imaginar, as outras províncias são muito condicionadas em termos de pluralidade, e Luanda tem várias rádios, tem várias televisões, tem vários canais nas redes sociais, tem vários fazedores de opinião, há uma opinião crítica que ajuda, sob maneira, a construir a consciência dos cidadãos. E aquilo que temos estado a notar de diferença é exatamente esta pluralidade de opiniões, de um lado. Do outro lado, o facto de que, a nível da província de Luanda, por mais que se possa fazer alguma coisa com o nosso principal concorrente, mas as situações ou as condições sociais agravam-se a cada dia que passa e o desafio de governar Luanda é extremamente mais complexo em relação às outras províncias. E para qualquer político até atento, obviamente, tira proveito destas situações. Então, para aquilo que Luanda tem estado a nos apresentar, nos dá um pouco mais de segurança, nos dá um pouco mais de conforto e até aqui fazer menção àquilo que foi o resultado das eleições do ano passado. Claramente deu vitória à UNITA aqui na província de Luanda e nós temos estado a trabalhar para a consolidação do resultado das eleições passadas e também trazer outras valências para que o resultado das próximas eleições seja melhor do que das eleições passadas. Objetivamente, desafios políticos. Vê-se uma Luanda, por exemplo, seu maior rival político tem um rosto a liderar Luanda que também não é tão antigo, não é? E a UNITA, de que faz parte, e é o secretário provincial, também tem um rosto novo, apesar de ter substituído então a Nelito Equipe. Objetivamente, quais são os principais desafios políticos? Olha, os nossos desafios políticos, de um lado, são o agigantar do nosso partido cada dia que passa, do outro lado, o acompanhamento efetivo das políticas governativas para a província de Luanda. Como deve imaginar, a nosso nível não estaríamos tão desatentos que deixássemos-nos confortados sem acompanhar a dinâmica governativa. Quando trazemos aqui a perspectiva da dinâmica governativa, de um lado, é no âmbito do que se busca em relação às soluções dos cidadãos, do outro lado é chamar a atenção para aquilo que é necessário, buscar caminhos melhores para as suas soluções e ainda trazer várias vezes sugestões para que se possa encontrar respostas para um ou outro aspecto que assola a população da província de Luanda. Então, estamos aqui envolvidos nas três dimensões, mas, como digo, o nosso papel como força de oposição é exatamente fazer oposição ao governo e, sobretudo, buscar caminhos que tragam confiança entre nós e os cidadãos e, na base da busca de confiança entre nós e a cidadania, trabalharmos para que a simpatia para o nosso partido aumente e encontremos tranquilidade na busca dos desafios eleitorais, porque, como deve imaginar, a política é uma atividade competitiva e a competição na política é permanente. Então, a qualquer momento, quando estamos a falar de política, estamos a olhar para o que é que de melhor podemos fazer em relação ao nosso concorrente. E aqui temos o aspecto completamente focado na busca de respostas concretas para estes tipos de situações nas três dimensões aqui colocadas. Fala em apresentar alternativas, não é? Alternativas ao modelo de governação, sobretudo olhando para o que está mal e tentando sugerir melhores caminhos. Qual é a relação que tem com o governador provincial de Luanda?
Cordial, uma relação cordial. Eu estive com ele, recebeu-nos em audiência quando fomos apresentados depois da nossa chegada cá na província. Tivemos uma conversa muito saudável e lá também aproveitamos para dizer exatamente o que estamos aqui a afirmar, de que nós, apesar de sermos oposição, nós estamos apenas para fazer oposição. Muitas vezes somos parceiros por ordem até constitucional, por sermos um partido com representação parlamentar, somos até parceiros do governo, porque nós, a nível das leis angolanas, fazemos parte dos conselhos de auscultação das comunidades. E nisto, vamos levando as preocupações das comunidades, tomando como exemplo a situação atual das chuvas que têm estado a cair sobre Luanda. Nós temos estado a fazer algum levantamento que vai nos permitir radiografar Luanda, fazer um memorando e fazer a entrega deste memorando ao governo provincial, tanto com o diagnóstico feito como com algumas sugestões de melhoria das situações da província de Luanda. Então, vamos trabalhar neste âmbito porque, por acaso, como atores políticos, precisamos também transmitir que a nossa pretensão de governar não passa apenas pelo contra, não. Também temos uma ideia do país, temos uma ideia da província e na busca de soluções para o bem-estar dos cidadãos, dos luandenses, estamos aqui como atores proativos e temos ideias, temos visão para que se concretize aquilo que venha a trazer mais estabilidade e melhores condições de vida para as populações. No período que está à frente do Secretariado Provincial da UNITA em Luanda, sente que já conseguiu impor, por exemplo, do ponto de vista da sua estratégia enquanto político e da orientação do partido, sente que já conseguiu se impor em Luanda, tal como, por exemplo, fez em Benguela? Sim, 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 claramente. Nós estamos com a iniciativa política de forma clara. Estamos com a iniciativa política a nível de Luanda, as estratégias da direção do partido são muito claras, aquilo que nos foi orientado, que nos foi solicitado para que nós efetivamente possamos traduzir na prática aqui a nível da província de Luanda, temos estado a fazer com todo o empenho, dedicação e zelo. E claramente não podia trazer resultados contrários. Temos estado a ter resultados satisfatórios e uma coisa também que aqui importa dizer é que antes de ir ao Quando Cubango, eu já era residente aqui em Luanda, então Luanda não é de toda uma novidade para mim. Eu já conheço Luanda na sua dimensão mais ampla, então foi como se fosse um regresso a casa. E por isto, o que tivemos é assim, posicionarmos-nos no contexto atual e na base do contexto atual podermos corresponder àquilo que é a estratégia que a direção nos colocou. Então, sentimos-nos à vontade, temos estado a trabalhar, temos tido muitos êxitos, felizmente temos tido um feedback muito bom em relação àquilo que é a nossa atuação e quando digo em termos da nossa iniciativa política, nós estarmos em frente, é mesmo no âmbito da competição com as outras forças políticas, quando falo outras forças incluo desde o MPLA até as outras forças que também são na oposição, estão na oposição, e nós temos estado a ser a vanguarda da iniciativa política a nível da província de Luanda, e o que demonstra claramente algum conforto, porque repare, numa corrida, quando tu já estás um tanto quanto mais avançado em relação aos outros, tens uma vantagem, que se conseguires encontrar caminhos próprios para manter essa vantagem, a tua folga está garantida e a vitória também. Chega a Luanda com alguma responsabilidade acrescida, tendo em conta que o seu antecessor conseguiu uma histórica, com todas as aspas, não é? Conseguiu um histórico resultado em Luanda, pelo facto de ter empurrado o seu maior rival político à derrota. Entretanto, teme por eventual fracasso, olhando para as próximas eleições gerais? Não, não. Primeiro, aqui dar o mérito ao deputado Nelito Equique, que hoje está noutras responsabilidades a nível da franja juvenil do partido, pela vitória que conseguiu nas eleições passadas aqui em Luanda. Mas é o que eu digo, em relação ao nosso trabalho, vem um pouco no esteio da continuidade do trabalho que ele fez. Tanto é assim que, felizmente, também os nossos estilos de trabalho não são muito diferenciados. A gente tem uma relação de proximidade muito grande e muitas vezes até consertamos ideias no âmbito da atuação. Ele pode até ter saído do cargo, mas não é por isso que vai ter que abandonar de todo aquilo que possa ser a sua contribuição, de um lado. Do outro lado, nós como os desafiados
a esta empreitada e aqui, com as devidas aspas, né, há um ditado popular na minha língua que diz, e vou já passá-la em português, que se alguém atira-te uma bola é porque sabe que tu és capaz de agarrá-la. Então, foi o que se pode trazer aqui como paralelo. Se a direção do partido entendeu que depois da era do deputado Equico viéssemos cá nós, é porque de alguma maneira também entenderam que há algumas valências da nossa parte que poderíamos exatamente encarar o desafio de frente. E é o que nós temos estado a fazer, felizmente, com resultados, como digo, satisfatórios para aquilo que são os desafios que nos foram colocados. Então, estamos completamente à vontade, folgados quanto a isso e, sobretudo, com a garantia de que, no papel em que nos é colocado o desafio, vamos desempenhá-lo com todo o zelo, toda a dedicação e, sobretudo, com garantias de que vamos manter o resultado. E o nosso desafio maior é buscar melhorias do resultado. Já agora, qual é o balanço que faz desse ano político que encerra? Vamos encerrar, olha, felizmente vamos agora, no próximo sábado, dia 16, encerrar o ano político. Apanhamos o ano a meio, como sabe, estou cá desde o dia 13 de maio deste ano, mas devo dizer que o balanço é muito positivo, porque nós chegamos com uma dinâmica muito intensa e fomos muito bem recebidos. Isso até ficou provado quando fomos para o ato da nossa apresentação pública. Nós tivemos uma atividade extremamente grande. A população de Luanda apareceu em peso para a nossa apresentação, o que foi um sinal muito grande de responsabilização. Porque no meio daquela moldura humana, você olha para aquilo e diz, há aqui um sinal claro de que há confiança sobre nós, então a responsabilidade aumenta. E nisto, temos estado a andar, palmo a palmo, a buscar respostas de várias situações, e aquilo que posso dizer é que o ano 2023 para nós temos um balanço muito positivo, porque apesar de ser um ano pós-eleitoral, num ambiente em que toda a gente acompanhou, toda a gente a proclamar vitória da UNITA, mas a UNITA depois fica sem a vitória, toma posse na Assembleia, começa a fazer o combate nas instituições, e isso ter provocado algum mal-estar na mente dos cidadãos, mas ainda assim as pessoas entenderam que apesar dessas situações todas, o mal está claramente identificado, de um lado, do outro lado, há sim um sinal claro de renovação de esperança dos cidadãos à UNITA, e este facto é extremamente importante para nós. Mas fala de um sinal de renovação. Há algum indicador que gostava aqui de apresentar para É representar simples, é simples. Os ciclos eleitorais são diferenciados. O ciclo eleitoral 2017-2022 foi um. O ciclo eleitoral 2022-2027 vai ser outro. E nisto os desafios também são diferenciados. Se, por exemplo, vamos lá ver, em 2022, 2017 a 2022 foi o primeiro mandato do presidente João Lourenço. Com todas as gafes que ele foi cometendo e tudo na sua governação, etc., colocou o país onde colocou, ele agora está num segundo mandato, onde desesperadamente ou deixa a sua marca, ou então a sua marca positiva, ou então mete o seu nome claramente no sentido negativo na história. E isto coloca o MPLA também num grande desafio. O MPLA é obrigado a fazer alteração no seio do seu partido, o que pode começar pelo Congresso. O seu próximo Congresso Ordinário, o MPLA será obrigado a escolher um outro presidente ou um outro cabeça de lista para as eleições de 2027, porque constitucionalmente o presidente João Lourenço está limitado, está no seu segundo mandato, e só isto traz outros tipos de lutas, como encarar o desafio de 2027. Nós estamos um pouco mais folgados, porque o presidente Adalberto está no primeiro mandato. E com aquela anulação do Congresso que se fez, deu-se mais tempo até o presidente Adalberto. Então, nós vamos ter um Congresso em 2025. Mas para nós da UNITA já sabemos que em 2025, para o embate de 2027, contamos com o presidente Adalberto. Então, nisto, e o presidente Adalberto vem em vantagem porque é mais carismático, até lá será mais conhecido do que o líder que vir a concorrer pela lista do MPLA. E isso tudo traz as vantagens em si no xadrez político. Então, nós estamos aqui a olhar para este desafio político com mais otimismo, segurança e
como digo, um acréscimo de responsabilidade, de dedicação, para que consigamos encontrar a posição de conforto para encarar as eleições de 2027. Falou aqui do presidente da UNITA, um militante da UNITA e deputado ao grupo parlamentar da UNITA. Sim, sim, Mas sim. olhando então para as questões de eleições, sobretudo para fechar este capítulo. Senhor deputado, parece que por agora a UNITA está conformada com os resultados eleitorais de 2022. Né? Não, não é por agora a UNITA estar conformada. Nós temos convicção daquilo que se passou. E na base do que se passou, houve uma tomada de decisão. Nós só estamos a cumprir a tomada de decisão saída dos órgãos do partido no âmbito do processo eleitoral 2022. Mas a grande verdade é que a UNITA está cada vez mais preparada para o embate eleitoral 2027, mas antes disso também completamente dedicada na busca de resposta para a realização de eleições autárquicas antes de 2027. Eu, quando fiz referência a isso, fiz referência à UNITA no geral, né? Contando com deliberações dos órgãos sociais, porque após a divulgação dos resultados por parte da Comissão Nacional Eleitoral, a UNITA falava, por exemplo, em interposição de recursos, falava em recorrer a instâncias internacionais Foram interpostos. para então ver se conseguisse revogar os resultados que entende não serem verdadeiros. E por isso, por agora, como curiosidade, apresento essa questão. Parece a Não, UNITA não, estar não, não, conformada não, porque não. já não fala dos Não, resultados. se for nesta perspectiva, os recursos foram interpostos. Só que, infelizmente, nós não podemos partir para um recurso internacional sem esgotar os mecanismos internos. Isto é o que a lei exige. E nós estamos nessa situação. O Tribunal Constitucional não respondeu à UNITA naquelas questões que colocou do recurso do processo eleitoral. Então, até agora, ainda a bola está com o Tribunal Constitucional. E nós mantemos a nossa posição. Ok, porque falou há pouco tempo que parece que agora o objetivo é olhar para o embate de 2027, o Não, que subentendidamente fica 2027, esquecido de 2022. 2027 é sempre uma equação. Porque, matematicamente falando, olhando para o contexto e tudo, é o ano indicativo já de umas próximas eleições. E para nós, as eleições, ou seja, a campanha eleitoral de cada eleição, começa quando termina um ciclo eleitoral. Então não podemos estar aqui a nos distrair e a pensar que não, ainda vamos esperar até que o Tribunal Constitucional responda para começarmos a nos preparar para o embate eleitoral seguinte. Não. A UNITA já desde a coisa de 15 anos que se transformou numa máquina eleitoral permanente. Isso também foi uma decisão de um Congresso. Então temos estado a trabalhar nesse sentido e até hoje continuamos com esta filosofia. Para encerrar mesmo, já esteve em várias outras províncias, por exemplo, esteve em Benguela como secretário provincial, está em Luanda como secretário provincial. Particularmente, olhando para perspectivas individuais, onde é que se quer ver, por exemplo, depois das eleições de 2027 ou antes? Não, sempre na UNITA. Este Não, é o não, não, foco. não, Sempre não. na UNITA. Em relação a questões particulares, nós somos mesmo quadros formados, entendes? E no âmbito da nossa formação, nós conhecemos a nossa doutrina, conhecemos os nossos estatutos, conhecemos os nossos regulamentos, conhecemos a nossa linha ideológica, conhecemos tudo. E nisto, nós somos instrumentos do partido. Como instrumentos do partido, os desafios que o partido nos colocar, nós estaremos sempre em prontidão para podermos avançar diante daqueles desafios. Então, nós olhamos para a nossa perspectiva individual ou particular dentro do coletivo. O coletivo é que dita depois o particular, porque nós somos instrumentos de luta do partido. Então, vamos andando. Os desafios são grandes, nós somos jovens e com essa vocação e dedicação para o partido que nos deixa com algum conforto e, obviamente, o que nós buscamos cada dia que passa é o melhor caminho para o partido. Muito bem, enquanto deputado agora, vamos olhar na sua pele enquanto deputado. Está na Assembleia Nacional. eh, o primeiro ano parlamentar desta legislatura foi marcado por um grande facto político, não é? Que é então o processo que o grupo parlamentar da UNITA movia para a destituição do Presidente da República.
MOV. Ok, aqui uma correção objetiva, MOV Porque para a ainda não instituição. terminou o E processo. eu devia mesmo, nós vamos colocar mesmo a questão nesse prisma, não é? O grupo parlamentar da UNITA avançava que teria então teria entrado em contato com o Tribunal Constitucional, interpondo um recurso. Em que pé está este processo? Exatamente. Por acaso, não traz aqui um assunto muito interessante que importa mesmo esclarecer, aproveitando as vossas câmaras e não só, para dizer que o processo continua. Nós remetemos aqui duas fases que devemos mencionar. O primeiro foi o despoletar do processo, o que aconteceu na Assembleia Nacional, em termos de rigor, é nulo, porque o que a Constituição dita era que a Assembleia constituísse a comissão eventual. E a constituição da comissão eventual pudesse vir também por via de voto secreto. A presidente da Assembleia Nacional nem constituiu a comissão eventual e, para piorar, tentou fazer alguma coisa por via de voto de mãos levantadas, ela e o grupo parlamentar do MPLA. E claramente, em termos de rigor, aquilo não significou nada, em termos de rigor. E por conta disso, a UNITA, tanto por causa do espaço de tempo que a lei exige, remeteu interpôs o recurso a nível do Tribunal Constitucional, ou seja, a ação a nível do Tribunal Constitucional, como também fez recordar a Presidente que, em termos formais, aquele ato foi nulo e que a Presidente devia corrigir exatamente aquilo que foi o processo que ela levou a cabo. E nisto estamos à espera. Até hoje, o tempo que a Presidente tinha praticamente passou, não reage, mas como deve imaginar, é um pouco mais por pressão do sistema político, porque como deve imaginar, a Presidente, independentemente de ter a responsabilidade de dirigir um órgão de soberania e com ela a sua interdependência em relação aos outros órgãos, infelizmente no estilo angolano há uma grande dose de pressão por via do partido que governa aos sistemas, ou seja, aos órgãos de soberania, tanto a Assembleia Nacional quanto os próprios tribunais, e é importante dizer isso, porque mesmo as decisões do Tribunal Constitucional tardam, porque ainda assim devem estar ali a cozinhar alguma coisa que valha em termos políticos para se dar cobro à situação. Entretanto, nós nos mantemos firmes, o processo continua. Para nós, ainda estamos na estaca zero, porque precisamos que a Assembleia cumpra o seu papel e, na eventualidade de não cumprir, o Tribunal Constitucional desempenhe o seu papel. E nisto vamos aguardar que, em termos de construção de um Estado democrático e de direito, e é um dos elementos que faz com que a UNITA peça a destituição do presidente João Lourenço, é que o presidente João Lourenço tem estado a obstruir o normal funcionamento de um Estado democrático e de direito. Então, esperamos nós que os órgãos de soberania chamados a este tipo de responsabilidade venham trazer a si aquilo que é o seu papel e, sobretudo, tragam respostas para os problemas que vão acontecendo a nível do país. Olhando então para os processos que foram interpostos, né? Tanto na Assembleia Nacional como no Tribunal Constitucional. Sei que a UNITA não quereria esperar a vida toda por uma resposta destes dois órgãos de soberania. Portanto, um horizonte temporal para voltar a questionar essas instituições, caso então não seja respondido a tempo. Exato. O certo é que o processo não para enquanto não tiver respostas. Este é o certo. E aos órgãos, a UNITA responde pelas suas responsabilidades, aos órgãos intervenientes devem assumir também o seu papel no âmbito do quadro constitucional e legal do ordenamento jurídico angolano. E aqui é uma chamada de atenção para aquilo que se pretende para um país do hoje e um país do amanhã. Não se pode permitir que continuemos a construir um país um pouco ao estilo do pensamento de partido único, que é o vício maior que corrói a democratização do país e, sobretudo, o cavalo de batalha para os governantes do partido que governa o país desde a independência. Estão amarrados aos vícios do estilo de partido único. E até hoje, por não se despirem deles, ainda acham que devem governar um pouco à maneira do estilo de partido único. Só que não. O país evoluiu,
A política evoluiu, os atores evoluíram e o período também evoluiu. Estamos numa era em que já não se compadece com o tipo de pensamento que os dirigentes do regime têm estado a dirigir o país. Senhor deputado, a questão é, caso esses órgãos de soberania não respondam ao grupo parlamentar da UNITA, qual seria o próximo passo a dar? A UNITA vai voltar a pressioná-los. Porque é ali onde eu digo, a questão são os órgãos que servem o país e não os caprichos de alguns cidadãos. Por que é que digo alguns cidadãos? Mesmo dentro do MPLA, há pessoas que já pensam que devia se dar um passo diferente. Vou dar um exemplo. No processo da criação da comissão eventual, nós, quando chegamos na Assembleia Nacional, havia urnas para o processo do voto secreto. Só que depois houve uma chamada misteriosa da PAN, da Presidenta da Assembleia Nacional, que depois soubemos que foi até o Palácio. E quando voltou, retiraram as urnas. E é ali onde o processo todo ficou completamente estragado. Porque eu lhe digo mais, se o MPLA tivesse tanta segurança de que o processo não teria pernas para andar, submeteria a voto secreto. Tanto é que eles ainda são a maioria no Parlamento. Mas eles, como sabem que há muita gente dentro do MPLA que já não concorda com o estilo e o tipo de pensamento da liderança atual, eles receavam que havia deputados que votariam para a destituição, deputados do MPLA que votariam para a destituição do presidente João Lourenço. E foi ali que estragou o processo. Ou seja, o presidente João Lourenço fez vingar uma vez mais o pensamento do seu ego, a manutenção do poder e não o interesse nacional. Porque hoje por hoje, para qualquer cidadão atento, sabe que o presidente João Lourenço está numa posição completamente desconfortável de continuar a governar o país. Desconfortável, por conta das más políticas que ele aplicou. E repare, se comparados os países nos últimos 15 anos, vamos todos concordar que estamos nas condições piores do que os anos passados. Com todas as falhas que o antigo presidente Eduardo dos Santos cometeu. Mas, ainda assim, o presidente João Lourenço está pior, e isso é dito por toda a gente a nível da sociedade, desde que tenha o senso comum afinado e, sobretudo, esteja munido de boa fé. E mesmo eu, sendo da UNITA e que também estive contra a governação do presidente João Lourenço, ou Eduardo Santos, não devo deixar de reconhecer este facto, porque há paralelismo. O que não se pode fazer, e ali a missão ingrata da governação do MPLA, o que não se pode fazer quanto a UNITA e o MPLA. Não há paralelismo. Como é que vão avaliar a UNITA se a UNITA ainda não governou? Se é ali onde, se eu tivesse que ajudar os outros do MPLA em termos de buscar um pouco mais de inteligência, que eles deviam perceber. Que chegou, isso é tipo futebol. Chegou aquele momento em que o MPLA mesmo para substituir por canseira, esgotamento e tudo. É momento de entrar um outro ente. E este outro ente também fazer ou provar aquilo que vale. E dali termos em Angola o paralelismo de ver entre a governação do MPLA e da UNITA qual é a melhor. Senhor deputado, mesmo ainda olhando para este processo, não é? Dentro do documento elaborado pela UNITA constam acusações que provavelmente pela sua característica devem ser tratados como crimes públicos, né? Acusação de crimes públicos. Por esta ocasião, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, solicitou ao grupo parlamentar da UNITA para tentar fazer um inquérito, tendo em conta, por exemplo, de que se tratam de alguns crimes públicos. Boa pergunta, boa pergunta. Infelizmente não. E é ali onde eu digo que é mesmo mais uma das posições que reforça a posição da UNITA. É que se fosse num Estado de direito democrático normal, então a Procuradoria-Geral também devia chamar a si esses crimes públicos. Que a UNITA levanta com provas. O presidente João Lourenço, pelo seu punho, tem perto de 100 assinaturas de adjudicações diretas que proporcionaram momentos de corrupção elevadíssimo dentro do sistema angolano. O país não anda economicamente, porque se ele acusou os outros e chamou-lhes de marimbondos, ele está um pouco mais, um marimbondo elevado ao quadrado, porque os roubos aumentaram, só que num grupo mais restrito. Os outros marimbondos do antigamente, podemos chamar, que dividiam-se um pouco mais na coletividade. Ele restringiu o grupo, só que os saques estão maiores.
partindo de gente que anda à volta dele. O seu diretor de gabinete, que é até ministro de Estado, tem acusações muito graves em relação a essas questões de corrupção. O ministro de Energia e Água está envolvido em escândalos que dão medo. Mas o presidente leva na sua governação a bandeira do combate à corrupção e à impunidade. Não. Isto não pode ser bandeira do MPLA, esquece. Corrupção em Angola significa MPLA. E o MPLA não pode dizer que vai combater a corrupção. Porque combater a corrupção é combater o MPLA. A equação é tão clara quanto isto. Não há ninguém no MPLA com moral, se calhar, tirando o mais velho falecido Lúcio Laras, que deu provas provadas de que ele não compactuava com isso. De resto, não há ninguém. O próprio presidente João Lourenço não tem moral de falar de combate à corrupção. Ele próprio está envolvido em escândalos. Quando foi ministro da Defesa, agora como presidente, não pode combater. O presidente João Lourenço não pode combater a corrupção em Angola. Como? Os atos de corrupção andam nus, estão ali a ser vistos a olhos nus por todos os cidadãos. Então, como é que ele vai falar de combate à corrupção? Não. É falta de modéstia. Senhor deputado, olhemos um pouquinho naquilo que a UNITA e o seu grupo parlamentar deviam fazer, não é? Corre agora um processo que envolve um deputado do grupo parlamentar da UNITA, no caso o deputado Nuno Dala. Portanto, há um tempo para cá, o grupo parlamentar da UNITA emitiu uma nota. E há quem entenda que não terá sido uma reação à medida de como a UNITA tem, passo o termo, reagido a vários factos. E entendem que terão deixado desguardado um deputado que faz parte do mesmo grupo parlamentar. Qual é a observação, comentário relativamente a isso? É uma leitura errada, porque o que se passa é o quê? Primeiro, a UNITA claramente não vai obstruir o andamento de um processo, independentemente que seja com quem for. Segundo lugar, o grupo parlamentar, a direção do grupo parlamentar, teve cuidado de sentar com o deputado Nuno e conversar com ele. E o deputado Nuno reafirma, em nenhum momento cometeu crime. Ele fez denúncias. Se fosse num país sério, o que se devia fazer é ir atrás das denúncias feitas pelo deputado Nuno. E não ir contra o deputado Nuno. Mas ainda assim, tanto o deputado Nuno quanto o grupo parlamentar disse, ok, se a ideia é esta, vamos levar o assunto como mandam as regras e depois levantam-se as imunidades, ele prova a sua inocência e volta como deputado normalmente. É só isto, só que as pessoas estão a levar para a análise que coloca, ou a perspectiva que coloca, de que o grupo não terá feito uma defesa mais agressiva, passa a expressão, a favor do deputado Nuno, mas não é isso. Tanto é assim que o grupo parlamentar disponibilizou toda a assessoria jurídica do grupo para a defesa do deputado Nuno. Só que defesa nos fóruns próprios. A Assembleia teria um papel e depois disso seriam os tribunais. Então, estamos à espera e até hoje não se agenda o caso, não se agendou, então a UNITA mantém-se serena. A UNITA não pode obstruir o andamento e o funcionamento das instituições, não pode. Já mesmo para terminar então este penúltimo capítulo, né? Faltam-nos aí mais umas 2, 3 perguntas. Portanto, para fechar mesmo este capítulo, eu gostava de convidar-lhe a olhar a fazer uma análise sobre um facto ainda ligado à Assembleia Nacional. A UNITA tem vindo a reclamar várias vezes, não é, de suposto despesismo do governo, e há vozes da esfera social que criticam o grupo parlamentar da UNITA e a UNITA pelo facto de, apesar de ser de lei, receber os subsídios e vários outros ganhos provenientes da atividade enquanto deputado, não é? Entendem que a UNITA teria rejeitado, não é? Sendo que está em defesa da maioria da população e seria um ato de solidariedade. Portanto, qual é A leitura que eu faço é muito simples e objetiva. Eu acompanho com alguma preocupação essa perspectiva de se ver os factos. E eu vou trazer aqui aquilo que é o meu pensamento em relação a essas questões. Eu acho que Angola é um país tão rico, mas tão rico, que o que nós devemos fazer é cobrar uma melhor distribuição da riqueza do país a nível de todos os angolanos. A minha opinião em relação a isto, e eu sempre digo isto,
para o desafio da Angola, para o desafio dos angolanos, devemos trazer alguma proporcionalidade no bem-estar da nossa produção à vida dos cidadãos. O que é que eu quero dizer? Eu não sou contra alguém que possa ter um ou outro benefício. Só já sou contra que hajam pessoas prejudicadas ou impedidas a ter benefícios que também bem que mereciam. O que isso significa? Significa dizer que eu, em termos de pensar país e sem entrar em questões de populismo, eu sou daqueles que acham que o país precisa, primeiro, aumentar o seu salário base, para começar, para tentar começar a estabilizar um pouco a vida dos cidadãos, porque a hecatombe social angolana, naquilo que é o processo atual, surgiu desde a altura em que desvalorizou-se completamente o Kwanza e o salário, o poder de compra dos cidadãos ficou completamente aquém daquilo que são os desafios. Nós ficamos um período de aproximadamente 10 anos em que a nota de $100 eram 10.000 kwanzas. Mais ou menos ali o período 2005, 2006 até 2016, quase 2017. Aí naquela altura, e aqui como cidadãos, podemos todos concordar que o que nós conseguíamos comprar com 10.000 kwanzas, 20.000 kwanzas, dava para dar algum alívio lá em casa, as pessoas cobriam o mês todo. Hoje, com 100.000 kwanzas, não consegues manter a mensalidade de uma família mínima de 5 pessoas. Não consegues. Então, o que se passa? Há um desequilíbrio muito grande entre as pessoas que têm os benefícios e as pessoas que estão um pouco prejudicadas por causa dessa questão dos salários básicos. E ali é onde devíamos nos focalizar. Por quê? Porque em todas as sociedades, a nível do mundo, haverá sempre alguém que possa merecer mais do que o outro, é normal. Em toda parte do mundo, o deputado tem sido respeitado, tem mais uma ou outro benefício e tudo mais existe, é assim. Mas olhemos agora para o cidadão. Se nós estamos lá a representar o povo, então o povo está como? Este é o desafio. Agora, qual é o erro, em minha opinião? O erro surge quando, primeiro, se escolhe um alvo errado. Quem faz com que o deputado tenha mais e o salário mínimo continue como está é o senhor que está a governar. Mas qual é a perspectiva que você coloca? E a UNITA mesmo é culpada. Porque o meu problema nisto tudo tem sido isto. É que o alvo é errado. E você quando vai, tá, por exemplo, tá com dor de cabeça e vai ao médico. O médico dá-te medicamento para dor de barriga, a dor de cabeça não vai passar. Porque o diagnóstico está errado. E este é o grande problema que nós temos no país. E eu entendo que é uma perspectiva indutiva do sistema para que as pessoas comecem a ter uma percepção de que a UNITA e o MPLA é a mesma coisa. Não, nós não somos absolutamente iguais em nada. As nossas visões para Angola são completamente diferentes. São dois partidos políticos, nisso pelo menos são iguais. Não. Como partido político. Não. Como partido político, uma coisa é MPLA, outra é UNITA. Não, mas pelo menos são partidos políticos. Não. És o Sebastião e eu o Adriano. Mas somos humanos. Isso mesmo. Isso mesmo. Exato. Pelo menos temos algo em comum, somos humanos. Não, mas és o Sebastião. Porque até nem que fôssemos gêmeos, com certeza tu terias alguma coisa diferente que eu. A partir mesmo do nome. Mesmo como gêmeos, tu tens que ser Fábio, o outro tem que ser Carlos. Porque os dois, apesar de serem gêmeos, não podem ser Fábios. Senhor deputado, nesse âmbito, a UNITA terá, então, digamos que, sensibilizado aos seus deputados, os deputados do seu grupo parlamentar, de modo a cada um retirar 50% dos subsídios para dedicarem a ações sociais. Há quem entenda que essa decisão da UNITA terá sido movida por uma onda de críticas, olhando para essa perspectiva de que deviam receber ou não receber. Condiz com verdade? Deixa-lhe dizer, nem que fosse no âmbito da crítica, a UNITA na mesma dava um sinal positivo, porque é sinal de que a UNITA escuta crítica e consegue lidar com a crítica com naturalidade. Mas foi uma decisão do presidente do partido na base de uma estratégia e os deputados da UNITA cumpriram. Sei que não coordena essa comissão, mas estão cadastradas as províncias, estão cadastradas as instituições.
qual é o valor que será canalizado no geral, olhando para o geral? Sei que provavelmente dos 50% de todos os deputados da UNITA vão juntar, mas não sei se deverão disponibilizar todos. Há fases para esse processo? Sim, há fases. Começamos com 4 províncias: a província de Luanda, do Bengo, do Kwanza Sul e do Kwanza Norte, que a coisa de uma semana e meia já tiveram essas ações. A nível da província de Luanda, ainda vamos continuar com essas ações este final de semana também. E identificamos algumas comunidades que vamos poder apoiar. A nível de outras províncias, por fases, vão também recebendo os seus ativos no âmbito destas ações de solidariedade, e está um programa bem gizado que, acredito eu, com algum acompanhamento, vão tomando também conhecimento das mesmas. Aqui em Luanda houve 2 ações já realizadas: uma doação num centro de acolhimento de crianças, uma outra perspectiva de ajuda e até algum investimento para o levantamento de algumas salas de aulas numa comunidade identificada onde não há escolas. Há outra ação que vai ser feita no âmbito de também apoio social para famílias completamente carenciadas. Então, as ações estão ali, estão visíveis. A nível do Kwanza Sul, o partido foi ajudar a construção de uma ponte que liga uma comuna que estava quase que isolada por falta desta ponte. A nível do Kwanza Norte, fez também outras doações no âmbito mesmo social, de medicamentos, e não só. Na província do Bengo também foi-se dar respostas a algumas preocupações de alguma comunidade que foi desalojada nessas questões dos martelos que demolem, vão demolindo as residências dos cidadãos e tal. Aqui várias ações neste âmbito social, onde a UNITA está a encaminhar o resultado dessas contribuições dos. Essas ações têm sido feitas em concertação, por exemplo, com as autoridades administrativas. Por exemplo, falando de escola, é natural que se entre em contato com a direção da escola e se faça, mas agora, falando da construção de uma ponte que foi demolida, naturalmente, penso que exige-se que se entre em concertação com, por exemplo, a autoridade administrativa. Todas as ações, o grupo parlamentar direciona comunicações a todos os governos provinciais e dá a conhecer aquilo que os deputados vão fazer nas respectivas províncias. Então não há nada que se está a fazer secretamente, não, está-se a fazer tudo de forma muito aberta, e sim, tem sido comunicados todos os governos provinciais sobre esses movimentos dos deputados. Senhor deputado, para os Estados Unidos da América, precisamente para o presidente Biden, Angola é dos países mais importantes da África. Tem a mesma visão? Um comentário relativamente à Vamos lá afirmação. por partes. Geograficamente, a importância de Angola é inquestionável. Geograficamente. Economicamente, a importância de Angola é inquestionável. O que eu questiono são os procedimentos no âmbito da governação e aquilo que são as políticas públicas gizadas nesses capítulos. E é ali onde eu acho que o presidente Biden ficou equivocado. Mas agora, a importância geográfica, a importância política, a importância econômica, a importância militar, essas são inquestionáveis. Mas dita a afirmação feita naquele contexto, qual é a avaliação que faz do contexto? Faço É um referência ao momento contexto. apenas. É um momento. Mas olhando para o contexto, É um momento porque deixa-lhe dizer uma coisa muito clara em relação à minha visão sobre esta visita à Casa Branca. Na visita à Casa Branca, o americano não foi defender o interesse angolano, esquece. O americano defendeu o interesse americano. E Angola foi escolhida porque no âmbito da região, com os conflitos da RDC com Ruanda, com os conflitos do Sudão do Sul, com os conflitos que andam por aqui pela região, o único país que tem estado a dar algum sinal de estabilidade é Angola. E, obviamente, para uma potência como a América, interessa sim olhar para este país como um parceiro para tentar manter os seus interesses na região. Repito, os interesses que fizeram com que o presidente Biden chamasse o presidente João Lourenço são os interesses americanos. Se neste encontro o presidente João Lourenço conseguiu também introduzir alguma defesa na busca dos interesses angolanos neste conflito, terá feito boa jogada. Se não o fez, então foi imaturo.
Mas esse interesse dos Estados Unidos demonstrado por Angola potencializa até certo ponto a ideia de que estamos bem. Não, não. O estamos bem é o social. A fome, a miséria. Hein? Este é o estamos bem. O salário que não responde àquilo que são os desafios. Isto é que avalia o estamos bem. Só que o americano não está preocupado com isso. O americano aqui é o petróleo, é a estabilidade militar, e até houve-se que quer meter algumas bases militares aqui em Angola, o que seria mais preocupante ainda, porque estaríamos a hipotecar as futuras gerações. Nós não podemos olhar apenas para a governação do país do hoje sem perspectivarmos as futuras gerações. Você não pode estar aqui a trazer, como você fez naquela altura com os chineses, e repara o erro. O presidente Zé Eduardo vai e escolhe a China como parceira. O presidente João Lourenço entra, ainda pisca o olho para a Rússia e de repente larga a China e está nos Estados Unidos. Cuidado com isso, mano. Tu estás a te meter nas 3 maiores potências mundiais. Tu tens que saber jogar. Tu aqui és uma formiga no meio de elefantes. Para todo estratega, todo visionário, alguém patriota, tem que parar e pensar sobre o país. Então, atenção. Não se... Depois daquele jogo, fogo de artifício todo sobre a visita, o que se refletiu aqui em Angola até hoje? Zero. O presidente João Lourenço voltou quase que em segredo e está aí. É o quê? Zero. A fome continua. Luanda continua a alagar. Aí mesmo no Kwanza Sul ontem, tiveram que evacuar o hospital, a pediatria municipal, porque as crianças internadas estavam quase submersas. Esta é a realidade. E se o presidente João Lourenço não conseguiu traduzir esse sentimento, porque infelizmente para ele a fome é relativa, claramente os angolanos não esperem muito. Os americanos o que foram fazer naquele encontro é a defesa dos interesses dos americanos. E a imagem que se passou aqui é que aquele encontro então vai mudar a vida dos angolanos. Não é verdade. Isso não existe. A relação entre os Estados é na base dos interesses. E é importante que os angolanos entendam isso, porque passa-se a percepção que basta ser recebido na sala oval. Tá solo. É mentira. O americano quer se manter a potência mundial. E nisto vai fazer tudo para dominar o mundo. Agora, se nós mesmo da UNITA, que já fomos parceiros estratégicos dos Estados Unidos, e aqui posso te dizer que conseguimos tirar proveito da relação. Porque apesar de ser um contexto da Guerra Fria, apesar de ser um contexto de guerra, nós ainda conseguimos trazer os marcos da guerra no âmbito da luta para o multipartidarismo e democratização do país. E hoje temos democracia. Então, ali, a dado momento, os interesses coincidiram, mas nós também tiramos proveito. Agora, os interesses americanos estão outra vez a coincidir com os interesses angolanos. Qual é a posição da Angola? É o que se assinou lá que viste? Quem foram os que estavam lá? Homens da segurança. Ramo militar. É isto. Quem é mais é da diplomacia americana ou angolana que você vê? Vê a delegação do presidente da Angola. Os homens do CIS. É que estavam lá. A parceria que se foi buscar não é social. Só que passa-se a impressão de que não foi-se buscar, não, nem dólares aqui em Angola tem. É por isso que o Kwanza está desvalorizado. Nem só mesmo essa política monetária constou como acordo para a estabilização do dólar. Ou da moeda, se quisermos chamar. Então, cuidado. Há ações que são mais de charme. E depois há ações que trazem benefício para os cidadãos. Muito bem, senhor deputado, nós vamos mesmo fechar essa nossa grande entrevista, grande pelo conteúdo, mas também grande pelo tempo, não é? Não faz parte da comissão, não faz parte da Civicop, mas eu ainda assim arriscaria em colocar uma questão num âmbito assim mais geral sobre o funcionamento da comissão. Há um tempo, a UNITA, que também faz parte com alguns membros de representação, não é, desta comissão, já pensava em desistir tudo porque entendia que o exercício da comissão não entra em conformidade com o espírito da sua criação. Por agora,
Vimos factos novos, sobretudo. Qual é A Civicop foi sequestrada pelos serviços de segurança. E se vocês notaram na peça passada ontem, é o general Miala que está a dirigir a comissão. Quando devia ser o ministro da Justiça e Direitos Humanos. Mas também preside a comissão. Não é o principal, mas também está na direção da comissão. Está bem, mas e por que não é um ministro? Tem que ser sempre quando se trata de questões que têm que ver com as mortes que ocorreram do lado da UNITA, por que tem que ser o general Miala e não o ministro, como fazem quando é com a parte do MPLA? Está desvirtuado o funcionamento da Civicop. E é extremamente difícil, complicado, triste, e até a história vai julgar isso, o desempenho que se está a fazer em relação a esse tipo de cenários que se vão levantando e quebrando o espírito da Civicop. Se a perspectiva era para reconciliar os espíritos, o que está-se a fazer é mera propaganda, diabolização e, sobretudo, cada vez mais, bater no Dr. Savimbi. Repare, 21 anos depois da morte do Dr. Savimbi, continua a ser problema para o sistema. Alguma coisa está errada. Ontem, a peça passada, foram ataques atrás de ataques contra o Dr. Savimbi. Por coisa que não fez. Eu até o que diria é o espírito que moveu para a criação da Civicop está desvirtuada. Aqui a peça está cheia de excessos. Coisas assim que o Dr. Savimbi não fez, está cheia de excessos. Mas o espírito da Civicop fica onde? Então é ali onde eu questiono essa atuação, mas como dizia, a história há de julgar o general Miala por essas questões que está a fazer, porque o general Miala, ao invés do espírito da Civicop, agora também está a fazer barbáries. As coisas tinham outra maneira para andar. Aquelas exposições que estavam a fazer para traumatizar mais famílias afetadas e tudo, eu vi as peças a trazerem roupas dos bebês e etc, etc. Aquilo traumatiza qualquer um da família. Então, ao invés de se trazer o espírito de reconciliação, está-se a dramatizar o assunto e perdeu a essência, lamentavelmente. Muito obrigado, senhor deputado. Eu ainda lhe deveria convidar para olhar rapidamente para a situação política de Portugal, nosso país vizinho. Nós tratamos por irmão, não é? Sim, as ligações Angola-Portugal são eternas, né? Portugal é que colonizou Angola e por conta disso não tem como Angola se desfazer tanto de Portugal. Mas a situação política de Portugal, que repare, já começa a deixar alguns rastros de alguns indícios que vêm de Angola no âmbito da corrupção. Dinheiros encontrados no gabinete do diretor do gabinete do primeiro-ministro ou do ex-primeiro-ministro, alega-se que são dinheiros recebidos aqui em Angola na prestação de alguns serviços. Mas por que não foram pelo sistema financeiro? É a questão. Mas estão lá, mas como é um país mais sério, com instituições fortes e, sobretudo, que valorizam o Estado Democrático e de Direito, as instituições estão a funcionar. E o próprio primeiro-ministro demissionário veio com uma postura muito ética que logo que ouviu que o seu nome estava envolvido nessa situação, demitiu-se. E não é o fim do mundo. Já há soluções, haverá eleições antecipadas em março e Portugal continua. Aqui uma destituição que consta da Constituição, até chamam também golpe de Estado. É porque não se quer fortificar as instituições. E este é o problema. Muito bem, muito obrigado, senhor deputado. Foi então esse espaço de entrevista com o deputado Adriano Sapinala, que é também um secretário provincial da UNITA em Luanda. Nós falamos sobre diversos assuntos, né? Olhando para as vestes enquanto secretário e também enquanto deputado à Assembleia Nacional. Fique ligado, é um até já e voltamos para o próximo Entrevistas ao NJ. Obrigado.